Oi, eu sou a Maria Alice e hoje eu vou falar sobre 4 tipos de textos jornalísticos: o editorial, o artigo de opinião, a reportagem e a notícia. Os textos jornalísticos são vinculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão. Eles possuem o intuito de comunicar e informar sobre algo. E o primeiro gênero que nós vamos ver é o editorial. O editorial é um tipo de texto que geralmente aparece no início das colunas. Os editoriais expressam as opiniões da equipe de uma revista, de um jornal, de um rádio, e por isso não recebem a assinatura do autor. Embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção de um jornal, por exemplo. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo ou argumentativo, em que o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema. O artigo de opinião tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Primeiramente, no artigo se apresenta o tema que será discorrido. Em seguida, são expostas a opinião e a argumentação. E na finalização, apresentam-se as ideias para solucionar o problema sobre o tema proposto. A reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar, abordando temas da sociedade em geral, mas ao mesmo tempo, a reportagem é formadora de opinião. A reportagem é um texto expositivo e informativo. Ela pode também ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagens. E, por fim, é um texto opinativo, pois o repórter apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. As reportagens geralmente são textos mais longos e assinados pelos repórteres. Elas podem incluir opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causas e consequências, dados estatísticos, entre outros. A notícia é um tipo de texto que tem como intenção informar acerca de determinada ocorrência. Na notícia em geral, os fatos relatados são recentes. A notícia possui a seguinte estrutura: manchete, geralmente grafada de forma bastante evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Título auxiliar, que serve como um complemento da manchete. Lead, que corresponde ao primeiro parágrafo e nele são expostas as informações que mais chamam a atenção do leitor para continuar com a leitura do texto. O lead busca responder às questões quem, o que, quando e onde. O corpo da notícia, que traz a informação propriamente dita, com a exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. Após trazer as informações mais importantes no primeiro parágrafo, os parágrafos seguintes respondem como e por que ocorreu tal acontecimento, sempre em ordem decrescente de relevância. A pirâmide invertida é um dos recursos jornalísticos utilizados a fim de hierarquizar as informações no espaço do jornal, prevalecendo a ordem decrescente de importância. Assim, o conteúdo mais importante é localizado na base da pirâmide, parte mais larga. Por outro lado, o conteúdo mais superficial ou menos relevante está situado no vértice.
A notícia caracteriza-se por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e precisa, pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral. Para saber mais sobre o assunto, consulte o livro didático Língua Portuguesa, Linguagens e Interpretação, volume 1, ou consulte o site Toda a Matéria. Até a próxima semana.